Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos a mais um itemzinho que aparece aqui pra gente, o item de número 133. Sem uma jogada, os 3 dardos lançados acertaram a região definida por essa inequação. Ou seja, ele está falando pra gente que obrigatoriamente esse camarada vai estar dentro dessa região que está aparecendo aqui pra gente. Ou seja, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que é esse do meio, maior do que 3, essa expressão do meio maior do que 3, ou a gente vai ter essa expressão do meio menor que 25. Bem, primeiramente é interessante relembrarmos o que já comentamos. Quando a gente tem essa expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um valor que aparece aqui para a gente comentou isso daqui bem no iniciozinho, bem na leitura do texto, mas façamos novamente. Quando a gente tem uma equação nesse formato aqui, significa que a gente tem uma circunferência. Onde essa circunferência terá as seguintes características. O centro dela vai ser a origem 0, 0, e o raio dela equivale à raiz quadrada desse número que está aparecendo ali para a gente na nossa igualdade. Opa, então para a gente saber o raio de cada um desses camaradas que ele colocou para a gente, basta tirar a raiz quadrada. Então, no caso dessa inequação que ele colocou para a gente, temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Como esse camarada tem que ser maior do que 3, significa então que aqui a gente vai ter um círculo cujo raio é a raiz quadrada de 3. Afinal, se a gente eleva ao quadrado, a gente mantém o 3. Aqui está. Só que, ao mesmo tempo, essa região, esse círculo, ele tem que ser menor do que 25. Ao tirar a raiz quadrada do 25, quanto que a gente vai obter aqui? Obteremos 5. Afinal, quando a gente pega esse 5 e eleva ao quadrado, nós obtemos aquele 25. Então, nosso objetivo é que o raio desse círculo, que eu vou chamar de R, ele tem que estar entre a raiz quadrada de 3 e entre 5. Peraí, raiz quadrada de 3 equivale para a gente a aproximadamente 1,7. Então, significa que esse raio ele tem que estar entre 1,7 e 5. É esse daqui que é o nosso objetivo. Agora, quais regiões esse camarada pode atingir com um raio entre 1,7 e 5? Aí a gente vai ter que vir para o nosso desenho. Deixa eu colocar aqui para a gente. Ó. Nosso desenho é este daqui. Veja que para um camarada está entre 1,7 e 5, entre 1,7 e 5, esse camarada ele pode pegar duas regiões. Afinal, como aqui a gente tem o primeiro círculo como raio sendo 2, significa então que o 1,7 ele vai estar por aqui. Como ele colocou para a gente que o raio máximo que esse cara pode ter equivale a 5, então significa que esse camarada ele vai estar por aqui. Então, veja que quando a gente tem um raio entre 1,7 e 5, esse camarada ele pode atingir qualquer uma dessas duas regiões. Ou a região de número 1, está aqui, olha, com um raio de 1,7, a partir de 1,7, até a região de número 2. Só que não ela completamente, mas significa que esse camarada ele pode atingir qualquer uma dessas duas regiões, ou a região 1 ou a região 2. Agora, voltando para o nosso item. Ele falou que esse camarada ele vai lançar 3 dados. 3 dardos. Tudo bem? Nessa região. Ele fala que obrigatoriamente a pontuação obtida vai ser superior a 100. Meu amigo, pense na pior das hipóteses. A pior das hipóteses seria o quê? Pior das hipóteses. Seria esse camarada atingir a região 2 3 vezes. Mas quando esse camarada atinge a região 2, olha a pontuação que ele vai obter. 60. Está aqui, ó, aparecendo para a gente o 60, olha.
Ah, bacana. Então, no pior das hipóteses, esse camarada vai ganhar 3 vezes 60 pontos. E 3 vezes 60 significa que esse camarada vai ganhar no mínimo quanto? 180 pontos. Então, no pior das hipóteses, esse camarada vai atingir 180 pontos. Então, esse camarada ele sempre vai atingir de 180 para cima, que obrigatoriamente é um valor o quê? Superior a 100 pontos. Por causa disso, esse nosso item está corretíssimo. Ele não falou besteira. É exatamente isso que teremos para essa questão. Ficou claro, meu amigo? Beleza isso? Então veja que é uma questão que exigiu mais de você geometria analítica. Tudo bem? Ou seja, estudo da circunferência. Que para você encontrar o raio do círculo, basta você tirar a raiz quadrada do termo constante. Depois a gente fez somente uma pequena análise aqui dentro do gráfico que aparece para a gente. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Como ele está querendo saber em relação à pontuação dele, a pior das hipóteses, esse camarada está na região 2. Como ele só, na região 2, ele só ganha 60 pontos, jogando 3 vezes o dado, se cair sempre no 60, ele vai ganhar no mínimo 180. Ah, Pedrinho, mas e se for, por exemplo, 2 vezes na região 2 e 1 vez na região 1? Peraí, 2 na 2 é 2 vezes 60, 120. Mais uma na região 1, que é aquela do meiozinho, ele vai ganhar mais 100 pontos. Então ele teria 220. Então é por isso que a gente pensa no pior das hipóteses, para ver se em toda e qualquer situação teremos um valor que é o quê? Superior a 100, que é o que o item pediu para a gente. Ficou claro, amigo? Beleza isso? Finalizamos o item por aqui e eu te aguardo na nossa próxima questão. Até mais!